Boa noite a todos e muito obrigado por assistirem estas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo grupo Conhecimento de Si Mesmo. Este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Porém, nós não queremos convencer ninguém de que o objetivo da nossa existência é o conhecimento de si mesmo. Porém, nós sugerimos que as pessoas, que todos, perguntem ao seu ser, ao seu real ser, perguntem à sua essência, perguntem aquilo que está dentro de nós, que nós talvez chamamos Deus, essência ou algo divino. Isso deve ser perguntado, deve ser questionado na hora de dormir, na hora de deitar, fazer um pedido, que nos digam, que nos mostrem qual é o objetivo da nossa existência, o que devemos fazer. E assim, certamente teremos a resposta, que o objetivo da nossa existência é fazer um trabalho psicológico, espiritual sobre nós. Nós não viemos ao mundo para adquirir coisas, para adquirir títulos e todas essas vaidades do mundo físico. Nós viemos com o objetivo de despertar a nossa consciência e regressar à nossa origem de forma consciente. Para isso, é necessário, é preciso que se faça esse trabalho conscientemente, fazer um trabalho psicológico consciente sobre nós. Não há ninguém externo a nós que possa fazer esse trabalho por nós. Unicamente nós, cada um de nós pode fazer algo íntimo por si. E as técnicas, as chaves para esse trabalho estão neste curso. São 75 temas que são passados de forma cíclica, 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Com esses temas, nós vamos receber práticas, exercícios, técnicas para fazer no nosso interior, na nossa psique, e assim poder modificar o nosso interior, fazer um trabalho de transformação interior. Não é um trabalho de transformação externa, de aparência, é um trabalho real, que vai nos permitir, então, mudar verdadeiramente. Esse trabalho é psicológico, é psíquico, é uma intervenção consciente que nós devemos fazer na nossa psicologia, no nosso interior. Isso se chama, então, conhecer a si mesmo. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é o país psicológico.
E isso se trata de que, assim como existe no mundo físico, existem os países, existem os lugares, os bairros, as regiões, existem lugares violentos e existem lugares tranquilos. Existem lugares onde reina o crime, o roubo, a delinquência. Isso no mundo físico. E existe no nosso interior alguns lugares também que nós muitas vezes estamos localizados, estamos inseridos, e isso se deve aos nossos defeitos psicológicos, e nós vamos perceber que silenciosamente nós temos comportamentos ocultos, comportamentos que nós não exteriorizamos. A nossa aparência é uma coisa, e o nosso interior, o que acontece no nosso interior, nem sempre coincide com a nossa aparência. Por exemplo, nós sabemos onde moramos, onde andamos, onde trabalhamos. Em todo momento, em qualquer momento, nós não ignoramos que nós estamos em tal ou qual lugar. Estamos na rua, estamos em um bairro, estamos em outro. Nós sabemos onde estamos. Isso no mundo físico. Porém, no nosso mundo interior, muitas vezes nós não somos conscientes dessa localização, desse lugar psicológico onde nós nos encontramos em determinados momentos, em determinados instantes da nossa vida. Para transformar isso, é preciso nós fazer um trabalho de autoobservação e assim perceber, ver onde nós estamos localizados psicologicamente. Então, uma pessoa de boa aparência, alguém com comportamento exemplar no mundo físico, tem um comportamento exemplar, um comportamento excelente. Porém, não quer dizer que internamente, silenciosamente, essa pessoa seja assim, seja como ela aparenta externamente, fisicamente. Pode ser que os seus pensamentos, pode ser que os seus desejos, os seus sentimentos íntimos, secretos, sejam bastante diferentes daquilo que essa pessoa, daquilo que nós exteriorizamos, daquilo que nós aparentamos no mundo físico. Então, isso é algo que nós precisamos descobrir, precisamos identificar. Assim, nós, o mundo físico é uma coisa e nosso mundo psicológico é outra. Muitas vezes não coincide a aparência com a realidade, com o que nós
com o que nós sentimos internamente, com o que nós vivemos internamente. E isso se deve aos diferentes defeitos psicológicos que nós temos no nosso interior, que nós carregamos no nosso interior. Então, a nossa psique é composta por muitos eus. Nós temos apenas 3% da nossa essência livre e ainda adormecida, e temos 97% da nossa consciência aprisionada nos defeitos psicológicos. Então, esses defeitos psicológicos estão são divididos, cada um desses defeitos é um eu psicológico, uma pessoa dentro de nós. Cada defeito, nós vamos perceber que temos pensamentos diferentes, desejos diferentes, momentos em que nós estamos com raiva, com ciúme, com preguiça, com ódio, com desejo de fazer algo. Então, cada uma desses desejos, dessas raivas, desse ódio que nós temos dentro, que sentimos em um momento ou em outro momento, cada um desses sentimentos tem origem em um ou outro defeito. E esse defeito domina a nossa máquina humana. Esses defeitos dominam os nossos pensamentos. Temos horas, momentos que nós estamos pensando alguma coisa. É um defeito que está pensando através de nós. Já em outro momento, nós passamos para outro sentimento, outro pensamento, outro desejo. E isso é secreto, isso é íntimo, isso é silencioso. Então, essa mudança de estado interior, o nosso interior, esses sentimentos diferentes que nós temos, são diferentes exatamente porque cada um desses sentimentos tem origem em um ou outro defeito psicológico, porque cada defeito pensa de um jeito, sente de um jeito, deseja algo diferente, o outro já deseja outra coisa. E assim é uma multidão, nós somos muitas pessoas vivendo dentro da nossa psique. A nossa psique é uma multidão, é um povo, um povoado, um país composto por muitas pessoas. E determinadas regiões da nossa psique, algumas regiões mais profundas, nós desconhecemos, nós não sabemos, não imaginamos, nem suspeitamos que temos determinados defeitos psicológicos. Esses defeitos estão submergidos mais e mais profundos na nossa psique. E nós, na maioria das vezes, não acreditamos, não suspeitamos que temos determinados tipos de defeitos, porque esses defeitos não vêm à tona, não se expressam. Porém, isso não quer dizer que nós não tenha esses defeitos na nossa psique. Nós temos muitos defeitos
ocultos na nossa psique que nós não imaginamos, não suspeitamos. Então, a nossa psique é algo desconhecido para nós. Assim como nós dizíamos que no mundo físico nós não ignoramos o lugar, o bairro onde nós estamos em determinado momento. Porém, no nosso país interior, nesse país psicológico, nós não somos conscientes de onde estamos. Nós talvez pense que esses pensamentos, esses sentimentos, esses desejos não são nossos, são algo, sei lá, porque nós não nos conhecemos. Então, esses defeitos enfrascam uma partícula da nossa essência, uma partícula daquilo que é divino, daquilo que temos dentro de nós, daquilo que é puro, porém está aprisionado e está dividido, fracionado, multifracionado. E cada parte da essência atua na nossa psique, muitas vezes, e nós não sabemos de onde vem, não sabemos a origem dessa atitude, disso que nós queremos, disso que nós desejamos, disso que nós rechaçamos. Enfim, o que acontece dentro da nossa psique, nós geralmente ignoramos, não sabemos a origem. Isso tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, uma pessoa que no mundo físico tem uma boa aparência, tem talvez muita cultura intelectual, bom apartamento, boa casa, se veste muito bem, tem um bom automóvel, externamente, porém, intimamente, internamente, secretamente, essa pessoa pode carregar dentro de si defeitos inconfessáveis, desejos inconfessáveis. E por desconhecer a si mesmo, não sabe o que fazer, não sabe de onde vem e não sabe a origem desses desejos, dessas ambições. Então, isso tem origem na nossa psique. Então, dentro de nós, toda pessoa tem virtudes que não conhece e tem defeitos que não conhece. Então, existem muitas virtudes naquela pessoa maldosa, naquele delinquente, existem virtudes. E também existe muita maldade naquela pessoa que aparentemente é virtuosa. Então, nós temos dentro de nós muito o que não conhecemos. Esse, então, é o objetivo de nós nos conhecer, é fazer um trabalho sobre nós. Esse trabalho é preciso ser feito e esse é o objetivo da nossa existência. Então, nós temos dentro de nós a essência. Temos uma essência, algo que veio das estrelas, veio do alto. E essa essência deve voltar
às suas origens, deve voltar ao lugar divino de onde provém. Porém, para retornar ao seio da sua pureza, é preciso ser purificada. É preciso, então, eliminar os defeitos psicológicos. Nós precisamos eliminar os defeitos psicológicos. Então, esse trabalho de eliminar os defeitos psicológicos se chama morte psicológica. Esse é, então, o conhecer a si mesmo. E isso se inicia com a prática que são ensinadas aqui. Essa prática, então, a primeira prática que nós aprendemos é a auto-observação. Nos auto-observar. Observar o que pensamos em determinado momento. Por que pensamos? Observar o que desejamos. Por que desejamos? E assim, fazendo uma autoanálise sincera, nós vamos descobrir que tais pensamentos, desejos, tudo tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, ao eliminar esse defeito, essa parcela, essa essência que ele leva preso, vai ser liberada, será liberada, e isso vai retornar à sua origem, vai se juntar àqueles 3% que nós temos de essência livre, e assim vamos reintegrando a nossa essência. Então, o trabalho é nos auto-observar e nos julgar sem piedade, julgar sem justificativa, sem desculpas. E vamos então perceber que a maioria, ou 100% dos nossos pensamentos, tem origem em um ou outro defeito psicológico. Os nossos desejos, tudo o que acontece na nossa psique, tudo o que acontece nos nossos centros, no centro intelectual, por exemplo, onde acontecem os pensamentos, onde nós percebemos os pensamentos. Então, o tipo de pensamento que nós percebemos tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, nós vamos observar, auto-observar esse pensamento ou esses pensamentos. E vamos identificar a origem desse pensamento. E para fazer essa mudança, para fazer esse trabalho de liberar a essência, nós devemos então pedir a uma parte que nós temos dentro de nós, que é a nossa Mãe Divina Kundalini, pedir a ela que elimine esse defeito que está originando esse pensamento, esse desejo. Se nós queremos, por exemplo, insultar, xingar, reclamar, a fala é uma ação do nosso centro motor. Então, o centro motor está sendo usado pelo defeito psicológico, pelo eu da raiva, da ira, nós precisamos identificar de onde vem esse desejo de xingar alguém, de reclamar, de insultar. Então,
o defeito, o eu psicológico, um desses eus psicológicos está usando a máquina humana para insultar. Então, esses defeitos psicológicos, todos têm origem em um ou outro dos 7 pecados capitais. Então, esses 7 pecados capitais se subdividem em muitos detalhes e estão submersos na nossa psique, estão ocultos. E muitos, a maioria deles, nós desconhecemos. Nós não sabemos, não acreditamos que temos tantos defeitos. Muitas vezes nós nos sentimos bons, nos sentimos virtuosos, nos sentimos uma pessoa muito boa, muito cumpridora dos seus deveres, das suas obrigações, porém, silenciosamente, nós temos pensamentos, sentimentos que não condizem, que não coincidem com esse preconceito que nós fazemos de nós mesmos. Então, isso é justamente porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. E isso, então, é preciso conhecer a si mesmo. E nós vamos conhecer com o trabalho, esse trabalho de autoobservação. Nós vamos dirigir a atenção para o nosso interior e vamos descobrindo, vamos nos autodescobrindo e vamos nos autoanalisando. Então, no mundo físico, nós temos amigos, temos pessoas com quem nós nos relacionamos, e se as pessoas no mundo físico são pessoas boas, pessoas de boa índole, nós vamos andar com essas pessoas em lugares até decentes. Porém, se nós temos amigos que gostam de beber, se os nossos amigos são delinquentes, nós naturalmente vamos andar nesses ambientes, vamos frequentar ambientes onde se bebe e frequentar ambientes onde se pratica a delinquência. Então, é de acordo com os nossos amigos do mundo físico que nós vamos viver nos lugares, nos bairros, nós vamos circular por onde os nossos amigos nos levam. Nós temos afinidade com esse tipo de pessoas. Então, nós internamente também, intimamente também, nós temos algumas características psicológicas. E isso é dada pelos defeitos psicológicos. E são esses defeitos que nos levam dentro da nossa psique a sentir, a pensar, a desejar coisas assim que externamente nós talvez até reprovaríamos. Porém, os nossos defeitos são secretos, são silenciosos e nos levam a esses lugares psicológicos, a essas regiões, a esses núcleos onde esses defeitos estão aglomerados. Então, a nossa psique é algo desconhecido. Nós desconhecemos o que carregamos dentro. E isso é preciso
conhecer. É preciso nos autoconhecer. Então, a aparência não é tudo. Nem tudo o que nós aparentamos é o real, é a verdade. Então, existem santos, os santos que nós conhecemos, muitos santos que se conhecem no mundo, santos que são canonizados por igrejas, pela Igreja Católica, por exemplo. Existem santos que são considerados santos, porém internamente eles ainda não conseguiram, ainda não chegaram a essa pureza, a essa pureza interior, porque ainda não terminaram o trabalho, não conseguiram descobrir dentro de si defeitos que estão submersos, mais profundos na sua psique. Então, existem santos que realmente alcançaram a cristificação, alcançaram a pureza, como Antônio de Pádua, Francisco de Assis, que é muito mais que um santo, não é apenas um santo, é muito mais que um santo. Francisco de Assis é um cristificado, é alguém que descobriu esses defeitos ocultos, esses defeitos que habitavam na sua psique, descobriu e fez um trabalho real, conseguiu eliminar da sua psique esses defeitos ocultos, que nem todos os santos, nem todos os canonizados conseguiram e fizeram. Então, se esses que não são santos descobrirem, conseguirem identificar dentro de si essa maldade que ainda existe no seu interior, talvez se assustariam quando realmente descobrirem, quando realmente identificarem dentro de si a realidade do seu mundo interior, do seu país interior, dos habitantes que existem no seu interior. Então, dentro de nós habitam pessoas, habitam eus, que são pessoas, são como uma pessoa, porque cada um desses eus pensa e age de forma diferente. E esses eus, então, usam a nossa máquina humana. A nossa máquina é o veículo de manifestação de determinados eus. Então, é por essa causa que nós temos uma ideia agora, e mais tarde essa ideia mudou. Já temos outros planos, outros objetivos. E muitas vezes nós até dizemos que pensamos melhor e percebemos que não faremos assim e faremos assado, que assim é melhor. Porque exatamente esse defeito que tinha pensado anteriormente, fazer algo assim, não está mais no trono, não está mais na superfície da psique, tem outro defeito que está nesse lugar, está no comando da máquina humana,
E esse defeito pensa diferente e não quer o mesmo defeito, não quer a mesma coisa que o defeito que estava antes. Então ele quer impor, usa a máquina humana de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas características. Então, este trabalho é um trabalho real, não é um trabalho que se vá mudar a aparência, mudar externamente, apenas. Nós, fazendo esse trabalho, nós vamos mudar como consequência. A mudança externa será uma mudança que virá como consequência do trabalho interno que se faça, do trabalho de eliminação do defeito psicológico, que nós faremos esse defeito, faremos esse trabalho de morte do defeito. Então, essa mudança externa vai acontecer como consequência de não existir mais o pensamento, de não existir mais o defeito no nosso interior, e então ele já não vai agir mais. Então, nós, depois da morte, continuamos, se não fizermos nada, se não transformamos nada no nosso interior, depois da morte, vamos continuar vivendo nesses mundos, nesses lugares perigosos. Aquilo que nós podemos chamar de alma, a nossa essência, vai continuar vivendo aprisionada nesses defeitos psicológicos, e a nossa personalidade vai continuar nesses mesmos lugares. Vai continuar a nossa parte oculta vivendo nesses lugares, podemos dizer, nesses antros, onde em pensamento hoje nós vivemos, em sentimentos, em desejos. Então, quando nós dormimos, quando o nosso corpo físico dorme, a nossa parte oculta, o nosso corpo astral, o corpo das emoções, vai viver internamente, vai viver na quinta dimensão, de acordo com os defeitos que nós temos na nossa psique. Então, esses defeitos levam esse nosso corpo astral, esse corpo das emoções, levam a lugares, regiões do mundo astral, onde está de acordo com as características desses defeitos psicológicos. Então, e depois da morte, se continua vivendo nesses mesmos lugares, dessa forma, vivendo se a pessoa tem os Zeus do prostíbulo, do roubo, ela continuará vivendo depois da morte essas emoções nesses mundos, nesses lugares perigosos. Porque no mundo físico se vive dessa forma. Então, no mundo astral, quando o corpo físico dorme, nós vamos praticar o que praticamos no mundo físico. E depois da morte, continuamos praticando o que praticamos durante a vida, durante a existência. Vamos continuar praticando nesse mundo interno, nesses mundos ocultos. Isso até quando chegue
o final dos ciclos, do ciclo de existências, que são 108 existências. Se não se faz nada, então essa nossa parte interna, essa nossa alma, podemos dizer, vai submergir nos mundos infernos, onde isso vai ser desintegrado, onde vai ser liberado. Então, esse trabalho nós podemos fazer aqui e agora. Fazer um trabalho de eliminação dos defeitos, através da autoobservação, descobrir os defeitos, e com a prática de morte psicológica, que é um trabalho consciente que se faz com a Mãe Divina, pedir: Mãe Divina, elimine esse defeito. Nós devemos refletir, não apenas durante o dia, fazer essa autoobservação. Devemos nos autoobservar e, em um momento do dia, nós fazer uma reflexão, uma autoanálise serena, para ver o que aconteceu durante o dia, por que aconteceu, por que nós agimos, por que nós reagimos dessa ou daquela forma, e fazer uma autorreflexão íntima, secreta, silenciosa, e conforme vamos revivendo essas cenas, vamos pedindo então à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito, que pensou daquela forma, que desejou aquilo, que sentiu raiva, que sentiu ódio durante o dia. Então, esse trabalho é um trabalho que se vai fazer mais serenamente, mais tranquilo, em algum momento do dia, nessa autorreflexão. E isso vai provocar, então, a mudança interior, e essa mudança se exterioriza, por consequência de que o defeito não vai existir na nossa psique, ele vai ser eliminado e liberada a essência. Então, cada um de nós tem algo que se interessa. Nós temos os nossos interesses geralmente são em coisas materiais, são na nossa profissão, no nosso trabalho, nas nossas posses, naquilo que nós queremos adquirir. Então, cada um de nós tem um centro magnético, para onde nos leva, o que nos atrai, o que mais nos atrai. Então, cada um de nós tem os seus interesses, tem as suas vontades, os seus desejos. E isso não é da nossa essência, isso vem dos defeitos psicológicos. A essência, que é pura, está aprisionada, está inconsciente. Podemos dizer que a nossa essência está em estado de coma. Nós temos desejos muito assim pesados, nós desejamos, queremos coisas inconfessáveis, podemos dizer. E isso não vem da nossa essência, isso vem do defeito psicológico. E a essência está adormecida, podemos dizer, em estado de coma. Liberar essa essência e despertar a consciência dessa essência
é o nosso trabalho. Este é o objetivo da nossa existência. E as práticas, as técnicas para fazer isso estão neste curso, estão nestas conferências. Aqui nós vamos aprender como fazer um trabalho consciente sobre nós. Vamos aprender fazer um trabalho de padecimento consciente e voluntário. Vamos renunciar a algo que parece bom, porque percebemos que na realidade não é o bom. Então vamos padecer conscientemente, vamos negar o desejo, vamos aprender a negar os desejos, aprender a negar a nós mesmos. Então o Cristo ensinou que aquele que quisesse ir após ele deveria negar a si mesmo, deveria pegar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo é negar os desejos egóicos, os desejos que vêm dessa parte psicológica nossa desconhecida. Então, através da autoobservação, nós vamos descobrir e vamos negar conscientemente. Vamos fazer um trabalho de padecimento voluntário. Vamos fazer sacrifícios conscientes e padecimentos voluntários. Vamos sacrificar algum desejo conscientemente. Vamos sacrificar os nossos desejos conscientemente. E assim vamos extrair desse desejo a essência que está aprisionada nele. Isso então se chama morte psicológica e é o conhecimento de si mesmo. Então é um trabalho que nós vamos aprendendo e fazendo, e vamos aprendendo, fazendo e vamos ensinando outras pessoas. Então quando se ensina, se aprende. Se nós ensinamos alguém fazer alguma coisa, nós aprendemos aquilo ali, porque é uma lei, daquilo que se dá, se recebe. Então se nós ensinamos alguém a trabalhar sobre si, nós vamos aprender a trabalhar sobre nós mais e mais. Esse trabalho não é algo que acontece assim, bom. É um trabalho que vai acontecendo de forma gradual, lenta, porém deve ser contínuo. Se nós relaxamos em algo, tudo volta à estaca zero. Então é um trabalho contínuo que nós precisamos fazer sobre nós, não relaxar. Fazer um trabalho contínuo, perseverante. Devemos perseverar. Então, são 50 temas em uma primeira fase e mais 25 na segunda fase. E nós chamamos fases A e B. E nós temos aí na descrição do vídeo, encontram um link que vai direcionar a um grupo no WhatsApp, onde podemos interagir. E assim temos materiais PDF onde se explicam como se faz todas as práticas,
e temos reuniões online, também temos presencial. Em alguns lugares existem presenciais, em muitos lugares ainda não. Então, este grupo está em muitos países, está sendo divulgado, está sendo compartilhado em muitos idiomas. Em alguns países está mais à vista, em outros países está mais oculto, não por vontade de que esteja oculto, por causa da falta de pessoas que realmente queiram fazer esse trabalho. Então, quando nós compreendemos a essência desse ensinamento, desperta em nós o interesse em compartilhar com outras pessoas. E para isso nós precisamos aprender os temas, precisamos praticar e nos preparar para nos tornar um instrutor deste curso e seguir. Nós vamos então saber que devemos seguir, manter o ensinamento puro. Não podemos ocultar nada, não podemos acrescentar. Não devemos praticar e assim entregar um ensinamento puro e cada vez mais detalhado, cada vez mais compreensível aos demais. E o nosso WhatsApp é 55, é o Brasil. 62, a região, 991 92 93 55. Então, o WhatsApp é 55, 62 é a região, 991 92 93 55. Muito obrigado a todos e até a próxima.